Agora eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso, meus amigos. É que quando Jesus foi julgado na noite anterior à sua crucifixão, a Bíblia nos diz que 7 vezes ele foi levado a julgamento. 3 vezes por Pilatos e 3 vezes por Caifás. E depois, uma vez por Herodes. Mas o que é realmente curioso sobre a visita de Jesus com Herodes é que ele faz algo que não faz com o resto. Jesus, quando questionado por Herodes, faz algo curioso. Jesus finge que nem sequer o ouve. Jesus não diz uma palavra para Herodes. Ele não tem palavra de resposta. Jesus não diz absolutamente nada. Você já havia percebido isso? Por que ele fez isso com Herodes? Por que Jesus não tinha nada a dizer a Herodes? Bem, a resposta é simples, meus amigos. Porque quem era Herodes? Herodes foi o homem que matou João Batista. E o que estou dizendo? Estou dizendo que se você silenciar a voz do mensageiro de Deus, você também silencia a voz daquele que o enviou. Jesus não tinha mais nada a dizer a Herodes, porque Herodes havia silenciado o mensageiro de Deus. E se você silenciar o mensageiro, também estará silenciando aquele que o enviou. Isso é muito crucial e importante para nós hoje, pois se você silenciar a voz do mensageiro de Deus para nós hoje, você estará silenciando a voz de Deus para a sua vida. Se você não crer nas instruções da mensageira de Deus que foi enviada para preparar o caminho do seu coração para receber o reino de Deus em sua vida, você não estará preparado para aquele grande dia. E é isso que você tem que pensar da próxima vez que ouvir sobre a reforma de saúde, sobre a reforma do vestuário, da modéstia cristã, sobre os deveres da obra missionária, sobre a educação da criança, sobre a vida no campo e muitos outros assuntos que muitas vezes são tidos apenas por meros conselhos pelos que se dizem adventistas do sétimo dia. Lembremo-nos do conselho de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, onde ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungirdes os olhos, a fim de que vejas. Conselho esse que, se não seguirmos, certamente nos perderemos. E o que é incrível é que Herodes, na verdade, não só conhecia João Batista, mas também sabia quem ele era e de sua santidade. Veja o relato de Marcos, no capítulo 6, no versículo 20. Porquanto Herodes temia João, e sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava admirado, e o escutava com prazer. Mesmo sabendo quem João era, Herodes o rejeitou. Talvez por uma questão de conveniência, pois, para aceitar o que João pregava, ele teria que renunciar seus pecados e suas paixões carnais. E isso seria um sacrifício muito inconveniente, que ele não estava disposto a fazer. E o mais triste de tudo isso é que nos dias de hoje, frequentemente ainda vemos irmãos que professam crer e reconhecer que Ellen White é a mensageira do Senhor, e que suas instruções são essenciais para a nossa santificação e salvação. Mas que mesmo sabendo de tudo isso, ainda assim, como Herodes, por uma questão de conveniência, preferem procurar justificativas para não terem que abrir mão de suas paixões e inclinações pecaminosas. Quando ouvem sobre a importância da reforma de saúde, elas dizem: não é bem assim. Quando ouvem sobre a reforma no vestuário, dizem que não é para tanto. Quando leem sobre a correta maneira de se guardar o sábado, sobre a influência da mídia na formação do nosso caráter, quando leem sobre a reforma
nos nossos gostos musicais, ou sobre a necessidade de sairmos das grandes cidades, quando leem sobre a vitória sobre o pecado e que o justo viverá pela fé, como Herodes, por uma questão de conveniência, elas preferem continuar a buscar justificativas para não terem que abrir mão de suas paixões e inclinações pecaminosas. Irmãos, procuremos não fazer parte desse grupo, pois o caminho para a salvação nunca deixou de ser estreito. O que Ellen White está recomendando não é a sua própria opinião. O que ela recomenda é o que Jesus lhe diria se perguntasse a ele sobre a sua vontade, pois ela é o espírito de profecia mencionado em Apocalipse 19:11. Agora leia com atenção o que ela diz no livro Vida no Campo. Tomei a preciosa Bíblia e a agrupei em torno dela os diferentes testemunhos para a igreja, dados ao povo de Deus. Aqui, disse eu, se encontram os casos de quase todos. Os pecados que devem evitar estão neles apontados. Os conselhos que eles buscam podem ser encontrados aqui, apresentados para outros casos que definem situações semelhantes às suas. Deus se tem agradado de dar-lhes preceito sobre preceito e regra sobre regra. Vida no Campo, página 93. E isso é o que o Espírito de Profecia é, a voz de Deus para você hoje. Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E agora uma última pergunta que é frequentemente debatida sobre se Ellen White é realmente a última profeta. Ela mesma responde em sua bibliografia no volume 6, na página 30, quando o Elder Campbell perguntou se ela tinha alguma luz sobre se ela viveria até a volta de Jesus, ela respondeu que não tinha nenhuma luz sobre o assunto. Quando ele expressou sua preocupação com o bem-estar da causa em sua ausência, ela respondeu claramente: o Senhor é perfeitamente capaz de cuidar da sua causa. Ele então perguntou se, no caso de ela ser chamada para descansar, outra seria criada para substituí-la? Vários de seus livros estavam caídos sobre a mesa anexada à cadeira. Campbell relata que ela estendeu as mãos sobre eles e disse que nesses livros estavam descritas as informações necessárias para o nosso pessoal pelo resto da jornada. Ela optou por não comentar mais sobre um possível sucessor. Bem, com esta citação você pode tirar suas próprias conclusões sobre esse assunto. E para concluir, eu gostaria de reforçar a diferença entre um profeta e um mensageiro. O profeta, ele é o porta-voz de Deus quando Deus está longe. O mensageiro é a última voz antes de Deus chegar. Quem rejeita a voz do mensageiro de Deus está rejeitando a própria vontade de Deus. Que o Senhor nos conceda a sua misericórdia e nos alcance com a sua graça. Que o Senhor nos ajude a enxergarmos nossa pecaminosidade e a nos humilharmos em sincero arrependimento. Que o Senhor nos ajude a moldarmos nosso caráter à sua imagem e semelhança. E que o Senhor nos conceda força de vontade, temperança e domínio próprio para implementarmos em nossas vidas as reformas necessárias que nos capacitarão a estarmos prontos para aquele grande dia. Se de alguma maneira essa mensagem foi útil para você, não retenha essa bênção. Deixe o seu like e compartilha com quem você ama e quer ver no céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde.